A palavra é Jesus Cristo. Terça-feira, na quarta semana da Quaresma, 1º de abril de 2025. Oremos. Senhor, a fiel observância dos exercícios quaresmais prepare o coração dos vossos fiéis para acolher com amor o mistério pascal e anunciar ao mundo a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura da Santa Missa de hoje está no livro da profecia de Ezequiel, no capítulo 47, versículos de 1 a 9 e o versículo 12. O salmo responsorial será o Salmo 45, com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. E o Evangelho será o de São João, capítulo 5, versículos de 1 a 16. Nós estamos acompanhados nesta semana pelo evangelista João. Após o quarto domingo da Quaresma, daqui em diante a liturgia já nos coloca nos passos finais da vida de Jesus, porque nos aproximamos sempre mais da Semana Santa. Temos então no texto da profecia de Ezequiel, na primeira leitura de hoje, uma antecipação prefigurativa daqueles sinais e realidades da graça divina que se manifestarão a partir de Pentecostes. O profeta fala de uma visão que teve, que um anjo lhe fez voltar até a entrada do templo, de onde saía água da sua parte subterrânea, de baixo, na direção oriental, do leste. E a água corria do lado direito do templo, portanto, de quem está olhando para ele, do lado direito. É como se olhássemos a Jesus crucificado e enxergamos do nosso lado direito o lado esquerdo dele, que é o lado do coração, do peito, que foi esfaqueado, atravessado pela lança na cruz, de onde escorreram sangue e água. O sangue, símbolo da Eucaristia; a água, símbolo do batismo, segundo o que São João Crisóstomo interpretou no século IV da história da Igreja. E esta água vai crescendo, de forma que, gradualmente, um homem sai na direção do Oriente e leva o profeta pela mão para que ele vá medindo de 500 em 500 metros e o faz atravessar até que ele não consiga mais ter pé, ter chão. É como se diante do templo cresce um rio que se torna uma inundação. Esse movimento, que começa raso e vai terminar numa profundidade ao ponto de não se ter mais pé, descreve bem a profundeza da graça divina, a abundância da água da graça que jorra do nosso batismo. Estamos aqui propriamente num contexto batismal pré-pascal, porque já nos aproximamos da festa pascal da Igreja e da festa batismal da Igreja. Estas águas são importantes, elas atravessam o texto todo e ao lado deste rio que escorre do templo, portanto, o templo é o corpo de Jesus, o lado de onde as águas brotam é o lado do coração aberto de Jesus, e estas águas vão inundando e irrigando tudo por onde passam até chegar ao mar de Arabá, ao mar Morto, e aí vai mudar o contexto daquelas águas que antes eram mortas e agora vão ter vida
vão ter seres vivos lá dentro delas. Em torno do rio por onde passe estas águas, elas são capazes de criar uma vegetação fantástica, porque as árvores frutificam a cada mês, isto é isso é antinatural, portanto isso é sobrenatural, frutificam a cada mês, seus frutos servem de alimento e suas folhas de remédio. Aqui, quem sabe, enxergamos qualquer coisa de antecipatório das pastorais da saúde, da criança, né? Da farmácia alternativa. Ou seja, uma natureza completamente reconciliada com a humanidade, de forma que lhe dá pela água, fonte de vida, a vida dos frutos, dos remédios, enfim, numa abundância mensal. Muito bonito esse texto do capítulo 47 da profecia de Ezequiel. É profundamente pneumático esse texto. Ele apela para Pentecostes e fala da realidade em que nós estamos. Estamos sempre com a oferta da água da vida, do batismo e da crisma. Estamos sempre inundados da graça de Deus e a gente até nem percebe. Porque quem sabe alguém precisa ser ajudado a compreender, como o profeta Ezequiel foi ajudado a compreender isso, o valor, o significado daquela visão, pelo anjo e pelo homem misterioso que ele descreve ao longo desta visão profética. Nós precisamos, sim, de introdutores, de padrinhos, de intermediários, de catequistas que vão nos conduzindo para dentro do significado destes mistérios, destes milagres que a graça divina nos dá através dos sacramentos. Porque o Senhor está conosco e o nosso refúgio é Ele, o Deus de Jacó. Na segunda estrofe do Salmo 45, hoje nós encontramos a expressão: os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Ninguém a pode abalar, porque Deus está no seu meio e já bem antes da aurora, o Senhor ajuda a cidade, toma conta da cidade, que é irrigada por meio dos braços de um rio. No Evangelho de João, no capítulo 5, versículos de 1 a 16, nós encontramos o episódio da cura de um paralítico no tanque ou na piscina de Betesda. Betesda, em hebraico, quer dizer a casa da misericórdia, a casa da bondade. É ali que Jesus está, porque subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus, e é lá que vai a este tanque, que todo mundo ia, ao tanque de Betesda, porque ali tinha uma tradição oral, segundo a qual um anjo de vez em quando descia e agitava as águas do tanque. E era um tanque público, com 5 pórticos, 5 portas. Pórticos cobertos, debaixo destas coberturas ficavam, na espera deste anjo que revolvia as águas, coxos, aleijados, paralíticos, cegos, iam todos para lá. Só que quem chegasse primeiro, quando as águas eram revolvidas, borbulhavam, era curado. Então tinha que cair na água com toda a rapidez. Como é que um paralítico tem rapidez para se mover para cair numa água quando ela de improviso se agite, seja agitada? Então este paralítico se encontra com Jesus e Jesus pergunta para ele: queres ficar curado? E ele responde a Jesus: Senhor, não tenho como. Ninguém me leva à piscina quando as águas são agitadas. Por isso, quando eu estou chegando perto, outro já passou na minha frente e eu perco. Eu estou aqui há 38 anos esperando esse milagre acontecer, este momento tão bonito que todos conseguem, e eu não. E Jesus, então, supera a tradição e diz: pega a tua cama, te levanta e vai para casa. E anda. E o homem faz isso diante de todos, carrega a sua esteira, sua cama. Os moralistas de plantão, os mestres da lei,
gritam dizendo que aquele é um dia de sábado e, portanto, no sábado sagrado não se pode carregar uma cama porque é pecado contra a lei, mas Jesus é maior do que o sábado. E então Jesus diz para ele que não diga nada a ninguém. Ele foi curado e os mestres da lei perguntam: quem foi que te curou? E ele diz que foi um homem que mandou ele pegar a cama e andar. Mas depois Jesus o encontra e diz que ele não volte a pecar, porque a paralisia era identificada com os pecados das pessoas. De fato, a paralisia da alma, a paralisia da vida moral, da vida de consciência comprometida, ela é real. Os pecados vão paralisando a gente, vão deixando a gente no chão, semi-mortos. E por muito tempo, esse homem com 38 anos. Aqui tudo é simbólico, evidentemente. A linguagem de João é extremamente semiótica, portanto, é sinalizadora de outra realidade. Jesus diz a ele que não volte mais a pecar para que não aconteça coisa pior. E então o homem sai e conta aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a partir dali perseguir Jesus e encontrar um modo de condená-lo porque ele feriu a lei do sábado. Para Jesus só existe uma lei, a lei da vida, daquela vida que os rios de água viva brotando do seu coração fazem chegar às pessoas, ao coração delas. Mas Jesus aqui começará o caminho do fim, porque os judeus vão persegui-lo e ter matéria para acusá-lo diante dos sumos sacerdotes e com estes diante de Pilatos. Vamos nos aproximando cada vez mais da Semana Santa, agradecendo ao nosso Senhor a riqueza que esta semana nos traz. Hoje nós agradecemos a Deus o dom da vida de nosso bispo e pedimos ao Senhor, cujo aniversário foi ontem, mas que hoje temos na nossa diocese um momento todo especial na cidade de Dom Eliseu, que é a Missa da Unidade, a Missa do Crisma, da consagração dos óleos, a Missa dos Santos Óleos, óleo da unção dos catecúmenos no batismo, óleo da unção dos enfermos e óleo do Crisma para a unção dos catecúmenos, a unção dos diáconos para se tornarem padres e dos padres para se tornarem bispos, como também dos altares nas igrejas para consagrá-los ao Senhor. O óleo santo do Crisma, da Sua Excelência. Que Deus abençoe nossa Diocese de Bragança, faça brotar muitas vocações, abençoe nossos sacerdotes, nossos diáconos, nossos bispos, para que a graça do dia de hoje transborde como este rio de água viva e por meio dos nossos sacerdotes tantos sejam levados à cura, à graça santificante, a tudo de bom que o Senhor da sua Páscoa fará chegar a todos nós em nossa diocese. Boa festa para todos na cidade de Dom Eliseu na noite desta terça-feira. Um feliz mês de abril para todos, depois que concluímos ontem belamente o mês de março. A todos um mês de bênçãos, de Páscoa feliz e de preparação para a nossa renovação espiritual. Que o Papa, o Santo Padre, seja curado, como este homem que passou 38 anos esperando esta cura, 38 dias o Papa passou no Gemelli. Agora o Papa seja renovado e curado por inteiro para continuar o seu trabalho na Igreja. Peçamos isso à Virgem Maria, saúde dos enfermos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.